Hoje é uma parábola bem conhecida, o filho pródigo. Se eu perguntar aqui, provavelmente todos já ouviram falar ou leram a respeito dessa parábola. Então nós vamos falar, pode passar, específico sobre o filho pródigo. E eu queria convidar você a fazer a leitura comigo. É um pouquinho grande, mas nós vamos fazer uma leitura corrida, tá? Lucas 15. Se você quiser acompanhar por aqui ou na sua Bíblia, Lucas 15, a partir do verso 11 até o verso de número 32. Então, se você achou, acompanhe comigo, diz assim: Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero parte da minha herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais velho reuniu tudo o que tinha. O filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens dos porcos que comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu, e cheio de compaixão, correu para o seu filho, e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Mas o pai disse aos seus servos: Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: Seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta, são e salvo. Mas o filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: Olha, todos estes anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse seu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, mata um novilho gordo para ele. Disse o pai: Meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque este seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Como eu falei, é uma história bem conhecida. E nós estamos vendo nessas parábolas que Jesus está diante de alguns públicos que se repetem. E um desses públicos que se repete é os fariseus, mestres da lei. E se você viu as outras aulas de EBD, eu gostaria de começar com essa pergunta: por que os fariseus tinham tanto ódio ou raiva de Jesus? E agora eu quero a participação de vocês. Por quê? O que é que você acha? Por que os fariseus tinham tanto ódio ou raiva de Jesus? Por inveja. Porque eles achavam que não cumpria a lei toda. Alguma outra opinião diferente? Como? Legalismo. Ok. E é bom entender isso.
nós vamos ver mais para frente o público-alvo dessa parábola, mas existiam mais ou menos 3 motivos que os fariseus tinham raiva de Jesus. O primeiro dele é que Jesus, em certo momento, ele cura um paralítico, e Jesus diz que, pode voltar um pouquinho, deixando a pergunta, e Jesus diz que ele era o Filho do Homem. Ele fala assim, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder na terra. E esse título, Filho do Homem, ele era atribuído para o Messias, para o Filho de Deus. Então os fariseus, ao ouvirem Jesus dizendo, eu sou o Filho do Homem, eles se enchiam de raiva, porque eles pensavam, como esse pode dizer que ele é o Messias? Esse era um dos motivos. O outro motivo era que Jesus, ele se assentava e caminhava com pecadores. Então os fariseus olhavam aquilo e diziam, se ele é tão santo, se ele é o Filho do Homem, ele não pode andar com essas pessoas. E isso deixava os fariseus com muita raiva, com muita raiva. Um outro motivo, e até então não aconteceu aqui em Lucas 15, Jesus vai dizer a realidade dos fariseus, chamando eles de hipócritas, sepulcro caiado, ou seja, podres por dentro. Jesus começa a dizer quem eles eram. Então, o fariseu, os mestres da lei, eles não se davam muito bem com Jesus, tanto que eles tramam de maneira articulosa a morte de Jesus. Isso vai ser importante nós entendermos. Vamos olhar um pouquinho para o contexto, pode passar agora, dessa parábola. Primeiro, o ódio dos fariseus. Olha aí na sua Bíblia comigo, o verso 1 do capítulo 15, volta lá para cima. Diz que aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Os fariseus e escribas, esses faziam o quê? Como é que está aí na sua Bíblia? Murmuravam, eles estavam irritados. E por quê? Ele recebe pecadores e come com eles. Um dos motivos que deixavam com raiva. Então, estava dentro do contexto essa raiva dos fariseus. Uma outra coisa, pode passar. O verso 2, que é essa afirmação que está acontecendo. Ele diz, olha, ele come e senta com pecadores. Lembra que um dos públicos é os publicanos. E Mateus, o autor do Evangelho de Mateus, ele era um publicano. O discípulo de Jesus era um publicano. Então, tinha essa afirmação dos fariseus, pode passar. O capítulo 15, verso 1, também nos diz o público-alvo, quem está diante de Jesus. E nós vamos ver mais para frente de maneira detalhada. E Jesus, para responder isso, o que é que ele faz? Ele conta 3 parábolas em sequência. 3 parábolas em sequência, pode passar? Aí. Quais são as parábolas? A parábola da ovelha. Quem nunca cantou aquela, né? Eram 100 ovelhas. A outra parábola qual que é? E essa é a do filho pródigo, que a gente vai olhar. Mas vamos olhar de maneira mais detalhada, pode passar, por favor? E pode dar os 2 cliques já? Aí. Para o público-alvo, essas são as pessoas que estão na frente de Jesus. De um lado temos os publicanos e pecadores, ou seja, pessoas imorais, pessoas que não manifestavam nenhum temor ao Senhor. E do outro lado, temos fariseus e mestre da lei. E deixa eu te dar um insight aí. São quantos públicos que estão diante de Jesus? 2. Na parábola do filho pródigo, tem quantos filhos? Opa, tem alguma coisa aí. Jesus quer ensinar alguma coisa específica para cada público. Então, preste atenção nisso que mais na frente vamos ver. Pode passar? Jesus conta a sequência de 3 parábolas. Ovelha perdida, a dracma perdida e a do filho pródigo. E o que essas 3 parábolas têm em comum? Me responda aí, você já ouviu falar? Quase certo. Mas o que é que elas têm em comum? Você tentando lembrar, ou está dando uma pescada aí agora na Bíblia? Como? Perdidos e achados. Mas o quê? Como? Alguém que procura. Boa. Mais alguma outra opinião diferente? Tá. Então, olha
isso é interessante. Pode passar. Primeiro, quem é que vai em busca da ovelha? O pastor. Preste atenção nisso. Pode passar. Quem é que busca ou procura a dracma? A mulher. Pode passar. E quem é que vai ao encontro dos filhos? O pai. Irmãos, o títulozinho que está aí na sua Bíblia, a parábola da ovelha, da dracma e do filho pródigo, isso não é inspiração divina, tá? Alguém, ao traduzir, ele colocou esse título. Mas eu queria sugerir a pensarmos de maneira diferente. E tem um pastor bem conhecido no nosso meio, chamado Jonas Madureira. E ele vai propor que o título dessas parábolas deveriam ser, primeiro, o pastor que acha a ovelha perdida. Segundo, a mulher que acha a dracma perdida. E terceiro, o pai que acha os filhos perdidos. Porque a ênfase das parábolas em seguida não está na quem está perdido, mas é o pastor que ao achar tem alegria, a mulher que ao achar tem alegria também, e o pai que ao encontrar o seu filho de volta festeja. Então, que possamos pensar sobre isso. São essas 3 parábolas que Jesus conta diante desse contexto. E a nossa específica do filho pródigo, pode passar? Pode clicar tudo aí. Temos 3 personagens nessa. O pai, o filho mais novo e o filho mais velho. Mas é costume lembrarmos só de quem? Qual é o título que está aí? O filho? Mas a parábola não conta só sobre isso. Olha comigo o capítulo 15, o verso 11. Logo no início, primeira parte de Jesus continuou. Certo homem tinha um filho. Está aí assim? Quantos filhos? Então nós temos que ter atenção para quais dos filhos? Para os 2. Não só o filho que estava perdido, mas a atenção nossa tem que estar observando para os 2 filhos. Por isso que os personagens são importantes. O pai, o filho mais novo e o filho mais velho. E lembra dos públicos-alvos: imorais e moralistas. E vamos entender um pouco mais sobre essa parábola agora. Pode passar? Passa aí. Eu queria perguntar para vocês, lembrando aí, vendo essa parábola, você já ouviu, como é o comportamento do primeiro filho? O que é que o primeiro filho faz? Primeiro ele chega diante do pai, o que é que ele faz? Como? Ele pede a herança. Ele, depois que pega a herança, ele vai para onde? Ele sai? Ele sai de casa. E a gente vai ver isso. Como é o comportamento do outro filho? O outro filho está fora de casa? Ele está onde? Em casa. Mas ele se alegra com a volta do seu irmão? Não. Então ele fica irado. Então temos 2 comportamentos diferentes. E lembrando mais uma vez, o público-alvo de Jesus, uns estavam dessa maneira, e os outros também. E para entendermos de maneira melhor, pode passar aí? O filho mais novo, ele sai de casa. Diz lá, Lucas 15, do 15 ao 16, que por isso foi empregar-se a um dos cidadãos daquela região. Ao sair de casa e ao gastar tudo, veio uma fome naquela região. E o que é que ele faz? Ele quer trabalhar para conseguir algum dinheiro, mas ele encontra um trabalho e ele está passando fome. E ele tem vontade de comer a comida dos porcos. Irmãos, para a gente isso não é tão, a comida dos porcos não é tão legal. Mas para o judeu, lembra, o judeu não considerava o porco um animal puro. Era um animal impuro, o judeu não podia nem chegar perto. Não era só a comida, era humilhante para ele. E o texto vai dizer, pode passar? Que ele desejava fazer isso, pode passar? Em certo momento ele cai em si. E a sua reflexão é o seguinte: se os trabalhadores do meu pai têm comida, eu vou voltar para casa. E eu vou me oferecer para o meu pai para ser um dos seus trabalhadores. Porque pelo menos eu vou ter comida, não vou ficar comendo isso aqui. É isso que ele chega à conclusão. E para chegar a essa conclusão, ele ensaia um discurso. Qual é o discurso? Ele chega diante do pai e vai dizer: pai, eu pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho, me deixa ser um dos teus trabalhadores. Ele ensaiou esse discurso, ele caiu em si, como se estivesse de frente para o espelho e disse: eu vou falar isso, e vai
dá certo, eu vou ser um dos trabalhadores. Esse é o filho mais novo. O filho mais velho, olhando um pouquinho para ele, pode passar? Pode passar? Aí, ele ficou em casa, ele ainda estava trabalhando para o seu pai, e ao ver o seu irmão voltar, e que o seu pai tinha dado uma festa, ele pergunta para um dos trabalhadores do seu pai, e o trabalhador responde que o filho voltou, que estava tendo uma festa, um banquete. E qual é a emoção do filho mais velho? Ele se enche de ira. Ou seja, de injustiça, né? Eu trabalhei tanto para o meu pai, eu estou aqui, e esse que saiu e gastou tudo, é ele que vai ter a festa? Ele estava cheio de justiça, de injustiça, né? Achando que a sua justiça era correta. Temos esses dois filhos. Interessante olharmos, pode passar também, o comportamento do pai. Sabemos o que um filho mais novo fez, o que o filho mais velho fez, mas e o pai? O que é que o pai faz? O que é que o pai faz, meus irmãos? Eu coloquei várias perguntas aqui para a gente participar. O que é que você acha interessante que o pai faz? Quando o filho mais novo volta. Acolhe, recebe com alegria. Como? Trata igual os dois. Dá uma festa. Percebe que nas 3 parábolas, o pastor acha a ovelha e dá uma festa. Na dracma, a mulher também, nessa também. E eu queria olhar com vocês, pode passar? Primeiro, lembra que o filho mais novo, o que é que ele faz? Ele ensaia o quê? Um discurso. Então ele diz, olha, quando eu chegar diante do meu pai, eu vou falar isso. Trate-me com isso. Mas olha comigo na sua Bíblia, a partir do verso 20. Diz que chegou esse momento. Então, arrumando-se, ele foi para o encontro do seu pai. Terminou de ensaiar o discurso e ele seguiu o caminho. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. E olha que interessante, compadecido, cheio de compaixão, correndo, o abraçou e o beijou. Aí o filho vai falar o quê? O discurso que ele ensaiou. E olha lá, pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado seu filho. Esse discurso que ele ensaiou está completo? Não. Tem uma outra parte que o pai não deixa ele terminar. O discurso completo, ele vai dizer, deixa-me ser um dos teus trabalhadores. O pai não deixa ele terminar isso. Antes que ele termine isso, olha, o pai, porém, disse aos seus servos, tragam depressa uma roupa, um anel, umas sandálias. Sabe, o pai não queria que esse filho fosse um dos seus trabalhadores, ele era filho dele. O discurso é interessante porque ele ensaia, mas em um momento o pai interrompe e diz, não, isso aqui você não vai falar. A atitude do pai é de compaixão, é de amor. Por isso que ele está avistando de longe, esperando o seu filho, ele corre ao encontro e o beija. E não deixa o seu filho se comportar como um dos seus trabalhadores, porque ele era filho. E o pai oferece ao seu filho, pode passar, roupa, e ele diz que é a melhor roupa. E sabe qual que era a melhor roupa naquela cultura? Era a roupa do próprio pai. Ele oferece uma roupa sua. Não só isso, mas um anel, que era um símbolo para mostrar que ele era filho e não escravo. As sandálias, uma questão de honra. Então o pai está alegre recebendo o seu filho de maneira amorosa. É assim que o pai recebe o seu filho. Pode passar? Tem uma imagenzinha, mais ou menos isso. Ele está esperando, ele está emocionado, ele está alegre. Ele recebe o seu filho com toda a dignidade. Lembre-se, é o pai que está avistando de longe. É o pai que sai correndo ao encontro dele. E para pensarmos sobre isso, o pastor Timothy Keller, ele vai resumir essa parábola. E olha o que ele vai dizer. Deus é pródigo em amor e graça. Ele amou com amor incondicional os 2 filhos perdidos. Tanto o que saiu de casa, como o que ficou em casa. Tanto o libertino como o moralista. O que reconheceu seu pecado, entrou para a festa do Pai. Mas o que ficou irado com a graça pródiga do Pai,
ficou remoendo sua ira fora do banquete. Pode passar aí. Então, o sujeito do que o pastor está dizendo, do sujeito dessa parábola é Deus. É Deus que vai ao encontro dos dois filhos. É Deus que está interessado em acolher aquele filho que tinha esbanjado tudo. E eu queria explicar, antes de mais nada, a palavra pródigo. Porque a ideia de filho pródigo aqui é um filho que gasta de maneira irresponsável. Talvez se você colocar aí no Google procurando o que é pródigo, vai aparecer isso, alguém que gasta de maneira irresponsável. Mas o que o pastor Keller aqui ele propõe é o quê? É que um pecado tão extravagante precisa de um Deus que dê graça de maneira extravagante. Não é que Deus é irresponsável, mas é que a graça de Deus, ela é extravagante. Ela é muito grande. Ela sobrepõe qualquer pecado. Não há pecado que Deus não possa amar e perdoar. Então, esse Deus que é o sujeito, ele amou os dois filhos. Os dois. E esses dois filhos, ele tinha um, pode passar, que era libertino, e outro que é moralista. E deixa eu te lembrar aqui, porque talvez você já perdeu de vista. Quem que está na frente de Jesus? Jesus está falando, quem que está na frente dele? Pecadores, os fariseus, ou seja, uns que eram libertinos e outros moralistas. Imagina eles ouvindo isso. Eles estão ouvindo isso de Jesus. E essa graça, pode passar, pródigo, uma graça extravagante, foi capaz de Deus amar. Nessa história, o menino mau é salvo. O menino que esbanjou tudo é salvo. O que se achava bom, ficou de fora da festa. Ficou de fora do banquete. Por quê? Porque ele era muito justo. Ele tinha direito de cobrar alguma coisa do seu pai. E, pensando nisso, agora algumas coisas para nós pensarmos juntos. Isso eu quero que vocês me ajudem a pensar, a refletir. Nós vamos olhar para os três personagens. Primeiro nós vamos olhar para o pai. E o que podemos aprender com esse pai? Eu tenho algumas perguntas, eu vou dar algumas pausas para você refletir. A primeira, como você reage diante de pecadores? Como é que você reage diante de um pecador que escuta a mensagem do Evangelho e a festa no céu? Pensa, com alegria, esse aí não, essa pessoa não, né? Tipo, esse aqui pode, esse aqui não, Jesus, esse aqui não merece o Senhor, não. Como é que você reage? É o Senhor quem escolhe. É a graça do Senhor. Lembre-se, ela é pródiga, ela é extravagante. Uma outra pergunta. Como o pai, você tem um olhar de compaixão? Você olha para o pecador e ao ver ele dizer, eu nunca. Ele está assim, ó, porque ele quer. Ele que escolheu estar aí, ó. Ele que... Ou é diferente o seu olhar? É um olhar de compaixão? Como o pai avistou seu filho longe e se encheu de compaixão? Como que você olha? Uma outra. Ao fazer isso, você reflete a graça de Deus. Como é você que quando se encontra com um pecador? Talvez essa pessoa que não conhece Jesus esteja dentro da sua casa, ou mais próximo de você, ou talvez um amigo um pouco mais distante. Como você reage? Olhando para o Pai, aprendemos isso. Nossa reação diante de pecadores, se temos compaixão ou não, e se estamos refletindo a graça de Deus. Estamos fazendo isso? Pensa, isso aqui não é para responder, tá? Mas é para você pensar. É para você pensar. Vamos olhar então para o filho mais novo. Eu tenho uma primeira pergunta. Você se alegra por ser filho de Deus? Tá, calma. Não precisa dizer sim rápido. Você entende o que é ser filho de Deus? Você sabe o que é ser filho de Deus? Você se sente como um filho de Deus? Ou isso aqui é só mais uma frase de eu sou, porque me ensinaram que eu sou filho de Deus? Mas você sente que você tem um pai?
Essa é a pergunta. Que Deus é o seu pai, e que você, ainda que o seu pai, a figura paterna sua não seja a melhor, mas que Deus é o pai perfeito, e você olha para ele como um pai, e assim, você se alegra como filho de Deus. Então pensa nessa situação. Não é assim, sim, não, pensa sobre isso. Quando você ora, por exemplo, você entende que Deus é um pai que escuta as suas orações? Ou simplesmente você está orando e, Ele é o meu Senhor, meu Deus, é assim. Mas Ele também é o seu pai. É um pai que se compadece dos filhos. Então você se alegra por ser filho dele? Uma outra pergunta. Você se lembra de onde Deus te tirou? E aqui talvez você diga, antes, eu nunca fui igual a esse filho. Não, mas talvez você fosse um mentiroso. Talvez você fosse uma pessoa afundada na pornografia. Talvez você fosse uma pessoa que estava comendo tantas e tantas coisas que a vida oferece, que estava igual a esse filho mais novo. Você lembra de onde Deus te tirou? Irmãos, é bom pensar sobre isso, sabe por quê? Porque olhando para trás, nós conseguimos ver a obra do Espírito Santo em nossa vida. Às vezes você poderia ser uma pessoa que se irava com facilidade, e você diz, opa, tem 2, 3 dias que eu nem falo nada. Irmãos, o Espírito Santo tem trabalhado em nós. Então você se lembra quem você era, e essa obra que o Senhor está fazendo na sua vida. Lembre-se disso. Isso não é esforço seu, tá? Isso é a obra do Senhor. E uma outra pergunta, essa é um pouco mais difícil. Você desfruta da companhia de Deus? E antes de responder, deixa eu explicar também. Para você é prazeroso estar com o Senhor? Você anseia por isso? Nossa, agora eu vou ter o meu momento com Deus. E nada vai me distrair, é só eu e Deus, é a companhia do Senhor. E às vezes faltam até palavras, mas eu quero estar com o Senhor. Nossa, é uma companhia que eu não quero abrir mão. E lembra, porque você é filho. Porque você se alegra em estar com o Pai. Você desfruta disso. O filho mais novo, ao voltar, ele estava na companhia do pai, festejando com o seu pai. Em certo momento ele estava fora, se esbanjando, mas ele retorna. É uma festa, ele está na companhia do pai. Você desfruta isso? Você desfruta isso? A companhia de Deus? Talvez isso aqui seja só uma memória. Tempos que você desfrutou. Mas não, irmãos. Estamos em Cristo. E a partir disso podemos desfrutar. O pai, o filho mais novo, mas eu queria chamar a sua atenção aqui para o filho mais velho. Esse que é um tanto esquecido na parábola, mas que talvez possa se identificar muito mais conosco do que com esse outro. Porque temos a tendência de olhar para isso e dizer, quem que eu sou? Opa, o pai, o mais novo, quem que eu sou? Deixa eu te relembrar quem é o filho mais velho. Alguém perdido em casa. Ele estava perdido, mas não fora, dentro de casa. Uma outra coisa, ele era moralista. Ele se achava no direito de cobrar o pai. Pai, eu trabalhei sempre com o Senhor aqui, ó. O Senhor me deve alguma coisa, né? Eu fiz tanto aqui pelo Senhor. No mínimo um cabritinho aí, ó, para fazer um churrasquinho. E eu tenho uma pergunta. Dá outro clique aí. Outro, aí. Para aí. Por que o filho mais velho, ele não participa da festa? Por que ele não participa? E deixa eu te dizer, não é porque ele está cheio de ira não, tá? Isso é o que ele está sentindo, mas por que ele não participa? Se achava melhor do que o outro. Mais alguém? Última oportunidade. Agora foi. Como? Calma aí. Quem? Injustiça. Não se arrependeu. Como? Porque não era uma festa para ele. Agora vai. Mais?
que ele não estava em pecado, ele não quis entrar, ele era melhor do que o outro. Rapaz, agora? Como? Ele se auto-excluiu. Tá bom, né? E deixa eu convidar vocês a olhar. E deixa eu te dizer, quando eu vi essa resposta, eu fiquei assim, opa, o que é que isso está dizendo? Olha para mim, o verso de número 29 vai responder o porquê. Isso é escandaloso, irmãos. Olha o que ele diz. Alguém pode ler aí numa voz bem alta? Lê aí para a gente. Para aí um pouquinho. Ele serve ao pai dele tanto tempo e ele vai agora argumentar. Ele vai dizer o motivo. O que é que ele diz? Ele nunca desobedeceu a Deus. Ele ficou de fora por quê? Porque ele nunca desobedeceu a Deus. Olha o que isso é. Isso é escandaloso. Como assim? Não é bom obedecer a Deus? É bom, mas ele fica de fora por causa disso. Obrigado, Marisa. Deixa eu mostrar uma frase para vocês, e olha que frase, meus irmãos. O autor dessa frase, ele é um teólogo desconhecido. Ele foi um professor do pastor Timothy Keller, mas ele não diz o nome. Mas olha o que ele diz. Dá outro clique aí. A principal barreira entre os fariseus e Deus não são o quê? Mas são o quê? Por eles obedecerem a Deus, eles se achavam no direito. Pai, me dá alguma coisa. Me dá isso, ó, eu obedeço o Senhor. Ou achava que obedecia, né? Quebrava o mandamento, se arrependia, me dá, Deus, me dá. Isso parece um pouquinho com a gente, né? Não os mandamentos, mas às vezes coisas que, Deus, eu estou indo todo domingo, tá? Café da manhã, EBD e culto. Ó, não estou faltando nenhum. Eu estou orando todo dia. Eu estou meditando, lendo a Bíblia todo dia. Era assim que o filho mais velho se sentia. Com moralismo. Pelo fato de ele fazer alguma coisa, ele se sentia no direito de cobrar o seu pai. Ele fica fora da festa por causa das suas boas obras. Pelo moralismo. E sabe o que é diferente, meus irmãos? Lembra, você não ora para se aproximar de Deus. Você não vem ao culto ou a EBD para se aproximar de Deus. Isso não é verdade. Entenda, se você já foi salvo pelo Senhor, você está onde? Em Cristo. E você ora para desfrutar do Senhor. Você vem ao culto para desfrutar do Senhor. E não para se aproximar, você já está no Senhor. Você já está em Jesus. O moralismo ele é sutil porque é a ideia de que eu faço coisas e isso vai me aproximar de Deus. Quer ver um exemplo? Quando pecamos, e aí agora é 4 domingos seguidos. Se faltar um, senão o pastor Léo vai mandar uma mensagem, ele não vai ver nenhum, eu vou orar todos. Não, eu vou orar essa semana, ó. Isso é moralismo. Isso é errado. Irmãos, estamos em Cristo. E a partir disso, a oração é um desfrute, é um deleite. É a companhia do nosso Pai. Ir ao culto, meus irmãos, é nos reunirmos com irmãos diferentes, pensamentos diferentes, pessoas diferentes, mas que servem ao único Senhor. É gostoso estar aqui domingo à noite, domingo pela manhã. O café também é muito bom. Nós desfrutamos. Por isso que isso aqui é escandaloso. Porque o que o deixou de fora foi ele dizer, Senhor, eu faço isso, o Senhor me deve. O Senhor me deve. Não temos o direito de cobrar ao Senhor. E lembre-se, isso é sutil. Você pode estar vivendo assim. Você pode estar vivendo. E aí eu quero fazer algumas perguntas que vai nos ajudar a identificar essas questões em nossas vidas. A primeira dela, você fica desapontado com Deus quando algo dá errado? Poxa, Deus, eu dei aula na EBD, essa coisa, eu dei aula para as crianças. Deus, trouxe meu filho para os adolescentes. Senhor, eu estou vindo fazendo isso, eu estou orando todo dia. Por que isso deu errado?
Você fica desapontado? Lembre-se, você não tem o direito de cobrar ao Senhor. Você faz para desfrutar do Senhor. Uma outra pergunta. Sabe, esse irmão mais velho e os fariseus, como é que eles reagiam à crítica? Sabe como? Se transformando em um leão. Em um leão assim, ó. Isso é mais comum no nosso meio, né? Como é que você reage às críticas? Tem duas maneiras de reagir. Primeira é se transformando em um leão, né? E você contra-argumenta, fazendo com que o outro também se sinta mal. Ou se sentindo muito para baixo. Irmãos, ao sermos criticados, olha, isso aqui é um pecado seu, a gente vai dizer, uau, mais um que eu não sabia. Nossa, e para Deus não é surpresa, Deus olhar, uau, esse aqui é um pecador. Deus não se surpreende, Deus sabe. Como é que nós reagimos? Como é que você reage? Outra, como é que você lida com a autoimagem? Não, esse pecado aqui, eu não vou falar para o pastor Léo, pastor Luiz, isso aqui não. Quando eu for conversar com eles, eu falo isso. Não, isso aqui eles não podem saber. Porque a minha imagem, lembre-se, Deus sabe, não é surpresa para o Senhor. Como é que você lida com ela? É algo tão pomposo, algo tão valioso. Como é que você lida com a autoimagem? Os fariseus, eles se importavam, eles oravam como? Com as mãos levantadas, eles chamavam a atenção para si, sua roupa era diferente, eram os santos da região, da época, a autoimagem deles era... Lembra de Nicodemos, que vai se encontrar com Jesus durante o dia? Não, na calada da noite, né? Não era tão comum assim ver um fariseu com Jesus, que andava com pecadores. A autoimagem valia muito para eles. E como você lida com ela? Tem outras perguntas. Primeiro, como são suas orações? Elas dizem muito quem somos. Elas dizem muito também como enxergamos a Deus. São petições. Não é errado pedir ao Senhor, tá? Mas só são petições. Deus, eu preciso disso, disso, disso. Senhor, é assim, assim, assim. Ou às vezes a gente dá uma camuflada, né, Deus? Ó, Senhor, assim, assim. Faz tua vontade. Mas tem um jeito melhor, Deus. Assim, ó. Esse jeito, esse jeito, esse jeito. Irmãos, observe como é sua oração. Eu estou partindo do pressuposto aqui que todos nós oramos. Porque se não ora, aí já é outra. Mas como são? Observa. Olha o que você fala. Isso vai dizer muito quem você é, como você enxerga Deus, como você enxerga o Evangelho, como são suas orações. Uma outra, você perdoa com facilidade. O irmão mais velho não. Ele se achava muito, esse aqui não merece o seu perdão, Senhor. Esse aqui não merece. Ele ficou tanto tempo lá fora. Irmãos, Deus perdoou a gente. Deus nos perdoou. Deus nos perdoou. E assim precisamos fazer igual ao nosso Senhor. O irmão mais velho guardava rancor. Esse daqui não merece. Sabe quem não merecia o perdão de Deus? Bota o dedo assim para você, ó. Nós não merecíamos. Nem eu, nem você. E o Senhor nos perdoou. Você perdoa com facilidade? Uma outra que está relacionada a isso, como você lida com o pecado do outro? Para você é uma alegria dizer, opa, eu soube de um pecado do irmão aqui, ó. Aí você conta como é que ele pecou, vai. Olha, assim, 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 assim. Não, irmão. Não é alegria. É um olhar de compaixão que temos que ter. E de tristeza ao mesmo tempo. Nosso irmão está enfrentando um pecado. Uma dificuldade. O irmão mais velho, não. Ele jogava na cara. Ó, esse aqui, meu pai. Ele ficou tanto tempo longe do Senhor aí, ó. Ele não merece. Olha como ele lida com o pecado do irmão. Jogando assim, ó. Tá. Irmãos, não é surpresa para a gente. E com isso aqui eu não estou dizendo que não temos que confrontar o pecado. É óbvio, essas coisas são óbvias. Então, você sabe disso. Mas o que eu estou fazendo essas perguntas para que possamos refletir como lidamos. É bom assim, você está pecando, é prazeroso fazer isso? Não. Se você sente prazer em fazer isso, você está fazendo igual o irmão mais velho. Igual moralista, os fariseus e mestres da lei. Pode passar.
Diante de tudo isso que vimos, aí agora fica fácil essa pergunta. Qual é a moral dessa história? O que é que essa história te ensina? E de maneira breve aqui, tá? Aí você pode falar agora. Agora, de maneira breve. O que é que essa história te ensina? Qual é a moral dela? Como? O amor de Deus é incondicional. Sim, a história também fala sobre isso. Olha, todos são pecadores e carecem da graça. Como? Nem todo mundo dentro da igreja vai ser salvo. Todos são errados. Sim. Tenho que ter compaixão do meu irmão quando ele peca. Não adianta nada fazer coisas boas com a motivação errada. Deus olha o nosso coração. Por isso, né, que as obras boas deles eram deploráveis diante do Senhor. Valorizar mais a presença do Pai do que os bens que Ele pode proporcionar. Como? Me vejo como filho pródigo ou como filho que ficou em casa? Tá bom. Mais alguém? Tá, tudo isso está dentro dessa história. A gente pode olhar para o irmão mais novo e aprender com ele. Podemos olhar para o irmão mais velho e aprender com ele. Olhar para a atitude do pai e aprender com ele. Mas, ainda que possamos parecer com o filho mais novo, às vezes, quando estamos distantes, e esse moralismo do filho mais velho, eu quero propor uma coisa aqui, que precisamos nos arrepender diante de Deus, às vezes de acharmos o outro impuro, e não exercermos graça, misericórdia. Mas lembra que os fariseus, quando eles desobedeciam uma ordem do Senhor, um mandamento, eles faziam o quê? Eles se arrependiam. E às vezes eles faziam isso de maneira que todos pudessem ver que eles estavam se arrependendo. Mas eles voltavam e se tornavam de novo, e continuavam sendo o quê? Fariseu. Existe um arrependimento por meio do Evangelho que é um pouco mais profundo. E nós precisamos fazer isso. Por exemplo, quando eu falei aqui sobre o filho mais velho, você se identificou. Você precisa confessar diante do Senhor, sim, mas precisa descer um pouquinho mais. Não é só arrepender e dizer, Senhor, errei, isso, tal. Isso é bom, faz isso. Mas é ter deleite, é cair em si, é se enxergar de fato. E ao fazer isso, olhar para o Senhor também. Olhar para o Senhor. Sabe por quê? Na cultura judaica, quando um filho mais novo saía, quem que foi atrás do filho mais novo quando ele estava vindo? O pai. Mas sabe quem que era? Quem era o direito de ir atrás do filho mais novo? Quem chuta aí? Do irmão? Era para o irmão mais velho fazer aquilo. Era para ele ir atrás do irmão mais novo e dizer, você está errado. Volta para casa. Sabe qual é a moral dessa história também? É que esse irmão mais velho da história, ele não era bom. Ele não era perfeito. Ele era cheio de moralismo, de legalismo. E a gente se identifica com algumas coisas, não é verdade? A gente olha e parece que está falando da gente, né? Porque também a gente não é perfeito. Porque também a gente está cheio de mazelas. E eu tenho outra pergunta para fazer, ó. Quanto, olhando para tudo isso, para a moral, custou para trazer o irmão mais novo? Quanto que custou? Lembra que ele pediu herança, gastou tudo, ele voltou. Quanto que custou? Como? Tudo. Lembra, quando ele volta, o pai faz o quê?
uma festa. São dois irmãos, tá? O pai dividiu a herança para um. Tudo o que ficou pertencia a quem? Ao outro. O novilho que o pai usou pertencia a quem? O mais velho. Mas esse irmão mais velho era imperfeito. Ele estava com raiva, ele não queria dividir aquilo. Sabe por quê? Nós precisamos olhar, pode passar, para o irmão mais velho perfeito. Olha o que Romanos 8, 29 vai dizer: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. E olha o que diz: a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O irmão mais novo, ele sentiu ciúme, raiva ao gastarem aquele novilho. Esse irmão mais velho não, ele se entregou. Ele foi como uma ovelha. Ele não sentiu ciúme, ele se entregou. Sabe por que podemos vestir uma roupa hoje de perdão, ter isso? Porque Jesus se despiu na cruz. Porque podemos ter alegria, beber desse cálice da alegria, porque Jesus bebeu o cálice amargo. Sabe, esse irmão mais velho, que é perfeito, ele se alegrou quando chegamos em casa, quando o Senhor nos alcançou. Jesus, sim, é esse irmão que foi atrás de pecadores, do qual e você está no meio. Por isso temos um irmão mais velho que é perfeito. Não é igual aquele que ficou cheio de raiva. Não, esse se encheu de compaixão. É esse irmão mais velho que seguimos o caminho. Que olhar para o nosso coração cheio de moralismo, e às vezes tanta cobrança diante do Senhor, é Ele que pode nos mudar. Não é a gente que vai se mudar. É só o Senhor Jesus. Que ainda cheio de mazelas olha para a gente e nos perdoa. Que nos abraça. É esse irmão mais velho aqui. Ele é perfeito. Por isso, ao olhar para essa parábola, a gente não pode sair daqui achando que agora eu vou mudar, eu vou fazer isso e isso. Não, não é isso que eu estou dizendo. Você tem que olhar para Ele aqui. É caminhar com Ele. É partir dEle. É por meio de Jesus. É por causa de Jesus. É só por Jesus. Porque Ele é o irmão mais velho. Perfeito. É o que foi atrás de muitos pecadores aqui, ó. Da gente. Os fariseus, Jesus ao terminar essa parábola, eles devem ter ficado irados. Porque os fariseus ficaram fora da festa. Os moralistas. Irmãos, nós estamos dentro da festa. Participamos junto com o Cordeiro. Vai chegar o grande dia da grande ceia. E aí vamos ceiar com o nosso Senhor. Mas enquanto não chega, temos que caminhar com Ele, desfrutar dEle. Essa é a parábola, não do filho pródigo, mas do Deus pródigo, o Deus que é extravagante em graça. Esse Deus enviou o seu Filho também, que é extravagante em graça, para alcançar a sua e a minha vida. Por isso que Jesus é o nosso irmão mais velho perfeito. É só por Ele. Só por Ele. Então não sai daqui com pensamentos moralistas, dizendo, eu vou mudar, agora eu vou fazer isso, é uma regra. Não, não é regra, não tem 5 passos. Não tem. É você entender que você está nele. Então a partir de hoje, não ore para se aproximar de Deus. Ore para desfrutar do Senhor. Não venha à igreja para se aproximar de Deus. Venha para desfrutar do deleite que é estar junto com os irmãos. Venha para isso. Mas eu não sei que todo mundo que está aqui, talvez, já passou por isso, né? Esse encontro com o irmão mais velho. Talvez eu não consigo ver todo mundo, está nos visitando. E o Senhor também quer te encontrar. O Senhor quer te encontrar. Queria convidar vocês a orar. Então feche seus olhos. E pense um pouquinho sobre isso tudo. Jesus é o nosso irmão mais velho perfeito.